Desde a primeira vez que eu abri uma revista de anatomia, algo ficou claro para mim. Eu quero ficar muito bom nisso. E se você também tem esse desejo, vem comigo. É fácil para mim dizer que anatomia foi disparado o que eu mais treinei na vida. Apesar disso, eu não tô falando sobre passar horas aprendendo um músculo de cada vez, mas estudar anatomia com propósitos claros. Eu fiquei meses da minha vida fazendo toneladas de desenhos gestuais no tradicional mesmo, e depois de tudo isso, ficou muito fácil para mim afirmar que isso não é tão necessário assim. Apesar de que ainda é um passo muito importante no início, porque mesmo depois de fazer todos esses estudos, minhas poses ainda ficavam muito travadas quando eu comecei o meu mangá. E quando eu percebi isso, eu abandonei as primeiras páginas que eu já tinha feito em busca de uma anatomia mais exagerada e solta. E apesar de eu ser contra isso no meu canal, ainda assim eu cometi esse pecado, porque além da anatomia, tinha outros aspectos que eu queria mudar. Mas voltando ao assunto, depois que surgiu o desejo de mudar o meu mangá, eu decidi que iria também estudar artistas que tivessem essa anatomia mais solta, para ter uma base melhor do que eu queria. Mas mesmo com toda essa explicação, se você ainda é um iniciante e tá no começo do seu caminho como estudante de anatomia, daí não tem jeito. Você tem que começar pelo mais simples, do começo. Desenhos gestuais nada mais são do que você buscar por referências e copiar como o corpo humano se comporta em diferentes situações. Eu recomendo que você procure referências com o mínimo de roupa possível, porque o que importa é o corpo em si, músculos, juntas e a relação deles com superfícies como chão, cadeiras, por exemplo. E também é importante, no começo, achar poses mais leves e menos complicadas, porque ao escolher poses complexas demais, você pode acabar ficando muito frustrado no começo por não conseguir replicá-las. E a dica que eu acredito que seja mais importante no começo é observar bem as proporções do corpo. Artistas iniciantes tendem a ter bastante dificuldade nessa área, e quando algo é desproporcional de maneira não intencional, acaba deixando a arte de certa forma bem mais pobre. Algo que ajuda bastante durante os estudos gestuais é observar os espaços vazios das referências, principalmente entre membros e tronco, e entre os ombros, pescoço e cabeça. Outro bom motivo que existe para você fazer esses estudos, além de aprender anatomia em si, é que eles vão melhorar bastante a sua capacidade de observação, algo que é muito valorizado no meio artístico, pois muito do que desenhamos é feito com base em bastante observação, tanto prática como durante a produção de artes. Além disso, eles também melhoram a velocidade que você produz novas artes. Afinal, esse treino ele é feito de maneira bem rápida. Na época que eu mais fazia ele, eu gostava de estipular um cronômetro de 2 minutos em cada referência. Apitou, vai para a próxima. E realmente, algo que eu posso comprovar é que a velocidade que eu desenho hoje em dia é muito maior do que no começo. Algo que me frustrava bastante era essa demora para a criação de cada pose e arte. E existem diversos sites e até vídeos no YouTube que podem te auxiliar com isso. Por ser um estudo muito comum no meio artístico, você acha aos montes por aí. E agora eu vou mostrar um pouco na prática como são feitos os estudos de poses gestuais. Continuando aqui para a parte prática do vídeo, né? Eu selecionei essas duas imagens aqui no Pinterest. Espero que nenhuma delas me dê problemas com direitos autorais nem nada do tipo. Deixa eu dar um zoom aqui nessa primeira imagem. Basicamente, só leve em consideração as formas, a pose e tal. Normalmente você não precisa dar muita atenção aos detalhes. Tentar ser um pouco fiel à imagem original. Rapaz, ali tem a musculatura bem definida, né? Peitoral. Aqui já é o começo do abdômen. Aqui dá pra ver, ó, um pedacinho da dorsal dele ligando com a região ali do serrátil, das costelas. Desce aqui o abdômen, certo? Aqui a gente faz os oblíquos. Vou fazer um detalhe ou outro para mostrar os abdômenes. É um treino interessante também, né? É bom saber mais ou menos o formato do abdômen. Quando eu falei para observar bastante os espaços vazios,
Tá falando de regiões como essa daqui, aqui ó, entre os braços, entre os membros. Então dá pra ver que o tríceps dele desce ali bem redondinho, numa distância mais ou menos assim do corpo. Aqui o cotovelo dele um pouco abaixo da linha da calça. Aqui no final do ombro desce o bíceps bem redondo e ele não chega até o final. Já dá pra ver aqui o tendão e o antebraço. Maravilha, eu não vou desenhar as mãos porque eu acho que talvez eu perca muito tempo. Aí aqui a gente já entra na área das pernas, para ver aqui que ele tem um glúteo mais ou menos aqui bem saltado. Ali dá para ver que ele tem o volume das partes íntimas, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que assistem o meu canal sejam adultas, né? Já sejam mais velhas. Você tem que saber que as partes íntimas, tanto masculinas quanto femininas, elas têm volume, né? Dá pra ver que ele tem a panturrilha bem desenvolvida, bem grande. Então eu vou tentar mais ou menos reproduzir isso aqui. Infelizmente, pés não é uma das minhas maiores habilidades. Ainda tenho que fazer treinos específicos só para eles, né? Certo. Então, terminamos o nosso primeiro estudo gestual. Vamos para o segundo aqui. Tá numa pose aqui mais de bailarina, né? O rosto descendo pro pescoço. Ela tem um pescoço bem largo, algo que é bem comum para quem desenha mais estilo mangá, mais no estilo anime, né? O braço dela se alonga bastante. Aqui na parte de baixo dá pra ver aqui, ó, o final do tríceps e aonde ele entra na dorsal. O outro lado, o outro braço já começa logo pela axila, né? Aqui a musculatura do peitoral, né? E os seios também. Aqui o colã dela tá fazendo, deixa um pouco confusa a imagem. É outro motivo pelo qual eu falei que o melhor é você procurar imagens com o mínimo de roupa possível. Você vê que ele dá a impressão de que a cintura dela é mais fina por conta dessa parte aqui, ó. Isso pode ser algo que vai dificultar você a fazer na sua referência, mas enfim, o abdômen bem esticado, terminando lá na perna. Aqui a gente já desce da cintura para a região do glúteo. Dá para ver que ele termina já logo ali. Aqui a gente já entra aqui para fazer esse vasto lateral, que é bem definido. Posterior de coxa aqui, né? Dá pra ver, ó, que tem esse formato aqui, ó, bem curvo. Caso você fosse mais exagerar essa pose, daria pra fazer algo bem mais forçado do que isso. Certo, o glúteo de trás dela tá aparecendo também ali. Tem uma curvinha e já começa ali um posterior de coxa bem contraído. O posterior de coxa, quando ele tá bem contraído, ele parece um bíceps. A parte da frente da coxa um pouco mais lisa, né? Porque dessa vez ela não tá executando nenhuma função. É o mesmo intuito dos braços. Quando a tensão é no bíceps, o tríceps fica completamente alongado e vice-versa. A cabeça dela tá parecendo meio pequena, mas é porque, né? Falta ali a parte do cabelo. Se fizéssemos algo mais ou menos assim, já resolveria o nosso problema. Então fica basicamente assim, né? E assim são os treinos de pose gestual.
E depois que você chegar numa fase onde você acha que já está bom com os estudos gestuais, está conseguindo fazer eles rápido e de certa forma bem feitos, chega a vez de estudar a estrutura do corpo. Nessa fase sim é que eu recomendo começar a usar formas básicas para montar a estrutura do corpo. É muito comum ouvir que simplificar a anatomia em caixas facilita bastante o processo, o que é verdade mesmo, mas para isso eu acho necessário que você já entenda ao menos o mínimo de anatomia. Por isso eu prefiro que primeiro existam esses treinos de poses gestuais, porque eles te dão ao menos uma base de como é a anatomia. Basicamente, a estrutura é composta por cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Você pode simplificar todos em formas geométricas e basicamente aqui o mais importante é entender como cada parte funciona e se conecta, o quanto membros podem ser alongados, o quanto as juntas podem se contorcer e etc. Além das formas básicas, você pode usar o tal do feijão para fazer o tronco, ou o que eu mais uso, que é fazer ali um desenho de uma caixa torácica e usar linhas para fazer os membros e círculos para as juntas. Dessa forma você define a estrutura do corpo de acordo com a pose que você vai fazer. Daí em diante já vai das formas musculares. Existem centenas de músculos no corpo humano, mas eu diria que o mais importante é conhecer os mais básicos e mais visíveis, sendo eles trapézio, ombros, peitoral, bíceps, tríceps, abdômen e as coxas e panturrilhas. Esses mais básicos que todo mundo conhece e que, quando bem aplicados, formam uma ótima anatomia, sem a necessidade de fazer todos os outros. A não ser que você queira definir bem os músculos das costas, por exemplo. Aí vai ser necessário alguns bons estudos e uma ótima referência. Agora sim, depois de seguir todos esses passos mais conceituais, mais realistas, digamos assim, daí sim você pode começar a exagerar as poses, a musculatura e a anatomia geral dos seus personagens. Depois de ter estudado bem como funciona a anatomia em seres humanos normais, daí sim fica bem melhor para você fazer personagens mais estilizados e exagerados. Afinal, a base de todos é a mesma. É nessa fase que você define outras coisas nos seus personagens, tais como as partes grandes, médias e pequenas, pontos de foco e exageros para demonstrar aspectos do seu personagem. O estilo anatômico que me chama muita atenção é o exagero muscular. Por isso eu comecei a me basear mais em artistas como a Aléria Viarte e a Art by Nips, ambas mulheres que têm o estilo mais exagerado de anatomia e que eu gosto bastante, algo que eu pretendo me aproximar mais no futuro. Claro que para isso é necessário um conhecimento melhor em como funcionam os músculos e ossos do corpo humano, mas é algo que é bem alcançável, desde que haja bastante empenho em aprender como alongar e distorcer a anatomia de uma maneira que ela fique fluida e agradável aos olhos. E no geral o passo a passo é esse. Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo sobre exagero no futuro, porque eu considero esse um assunto extenso demais para um vídeo só. Então, por enquanto é isso. Eu te desejo boas artes, bons estudos e até mais.